Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá a todos vocês, como é bom estarmos juntos para mais um programa. No último programa falamos sobre as influências que afetam a formação do caráter de uma pessoa. Falamos sobre as influências que atuam em nós de fora para dentro, o meio em que vivemos, a educação, criação e as de dentro para fora, que são as características que trazemos desde o nascimento. Minha esposa e eu fomos visitar um dos nossos filhos, que também é pastor. O conselho de sua igreja havia cogitado o meu nome para entrar no seu quadro de pastores. Apesar da minha constante recusa, eles continuaram insistindo. Mesmo contrariado, compareci a uma de suas reuniões. Fui informado que não deveria preparar nenhuma palavra para aquela reunião, porque eles queriam apenas me fazer uma pergunta. E a pergunta foi: como você e sua esposa, num lar onde o pai já era pastor, conseguiram transformar o filho de vocês nesse tipo de pastor que ele é? Minha resposta foi simples. Quando a gente tem 5 filhos, precisa de 5 milagres. Quando tem 4, precisa de 4 milagres. 3 filhos, 3 milagres. 2 milagres. E se tem apenas 1, você precisa apenas 1 milagre. Sabe por quê? Porque é impossível vencer a batalha que vem de fora para dentro com as nossas próprias forças. Não dá para vencer a batalha de dentro para fora. Desde o começo, devemos entender que quando nossos filhos ainda estão nas fraldas, fazemos tudo o que podemos para que as forças de fora para dentro sejam as melhores possíveis. Mas dentro de si mesma, a criação possui um misterioso fator que determina como será sua resposta às forças de fora para dentro. Esta criança pode reagir às influências virando sua vida de cabeça para baixo, ou pode experimentar o que a Bíblia chama de conversão e responder às influências de fora para dentro, tornando-se uma pessoa juizada. Então, o que determina uma reação ou outra? Alguns dos textos de Jesus falam sobre a palavra de fé. Foi Salomão, o homem mais sábio do mundo, quem disse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra coração aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. Em algumas traduções, ao invés de coração, aparece a palavra mente. No texto do Evangelho de Marcos, por exemplo, aparece mente e coração do homem. Pode ser que quando a Bíblia se refira à mente, esteja falando essencialmente do coração ou de algumas dimensões da mente, como o centro da vontade do homem e as emoções, por exemplo. Creio que quando as Escrituras se referem ao coração, ela esteja falando sobre o que o apóstolo Paulo chamou de homem interior. Já estudamos sobre o homem interior e o homem exterior. E no homem interior, no coração, existe um lugar onde decidimos como vamos responder a todas as influências de fora para dentro ou externas na nossa vida. Agora, vamos às palavras de Jesus. Ouça bem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra bem os ouvidos. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Bom, para esclarecer mais esse versículo, eu acrescentaria: o que sai do homem é que torna o seu caráter impuro. Não importa se a pessoa é pobre, se foi abusada quando criança, não importa o sofrimento que tenha passado, nem as adversidades que tenha enfrentado, não importa qual foi o tipo de educação que teve, nem o meio em que cresceu, não há nada fora do homem que, entrando nele, possa determinar o seu caráter. É o que sai dele e do seu coração que determina. Você ouviu? Jesus enfocou esse assunto e Salomão também. Esse assunto está presente em toda a Bíblia. Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, podemos descobrir o que uma pessoa tem no coração pelo que ela diz. Todas as atitudes do homem são determinadas pelo que está acontecendo no seu coração. Por isso, quando você percebe que tem 5 milagres dentro de casa, ou 4, ou 3,
Você ora pedindo a Deus que Ele coloque em seus corações o dom da fé, para que haja neles, ou seja, nos nossos filhos, a palavra da fé. É aí que devemos encontrar nossos valores e o tipo de caráter pelo qual quero que minha vida seja reconhecida. Está dando para entender? Quando Jesus fala sobre adversidade, esta adversidade nunca leva diretamente às consequências. Todo mundo tem um sistema de fé. A adversidade é processada através desse sistema de fé, e aí determina as consequências na sua vida. Por isso, se você não gosta das consequências que está vivendo resultantes das adversidades que enfrentou, questione o seu sistema de fé. Se você está passando por uma consequência emocional, como por exemplo, depressão ou ansiedade, faça a você mesmo a seguinte pergunta: o que eu disse a mim mesmo quando perdi o emprego? Será que falei que tentaria o suicídio? Se você diz a você mesmo que seu trabalho é a sua fonte, a identidade, valores, você precisa questionar o seu sistema de fé e perceber que nossa carreira profissional ou nosso emprego não é o fator determinante do nosso ser. Nosso valor não é determinado pelo tipo de emprego que temos. Questione o seu sistema de fé. Você pode mudar as consequências que enfrentará adiante. Lembre-se da história que Jesus contou sobre as duas casas que enfrentam uma tempestade. É aquelas duas casas. Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Uma caiu, a outra resistiu. Por quê? Porque uma tinha seu fundamento sobre a rocha e a outra sobre a areia. O que é fundamento? Uma pessoa que tem fortes fundamentos entende as palavras de Jesus e as coloca em prática e passa seus valores e seu caráter sobre o prisma das palavras de Jesus. Esse fundamento resiste às tempestades. A pessoa que não tem um bom fundamento é aquela que não ouviu as palavras de Deus e de Jesus. Ou talvez as tenha ouvido, estudado, memorizado, mas nunca as colocou em prática. Esta pessoa vive sem fundamento. Jesus ensinou que a mesma adversidade vem sobre as duas pessoas, mas o resultado é diferente. Duas pessoas podem ter crescido no mesmo meio, ter tido as mesmas experiências, positivas ou negativas, educação, tal, mas isto não vai determinar o caráter delas. Será a resposta de dentro para fora a todas essas adversidades que vai determinar o seu caráter. É isso que faz a diferença. Pense nisso. Adversidade, sistema de fé, consequências, questionamento. Se você não gosta das consequências que está enfrentando hoje, questione o seu sistema de fé. Eu gostaria de enfocar outra vez esse assunto, mas desta vez exploraremos mais o termo adversidade. Vamos incluir não apenas as tempestades, mas também o meio em que vivemos, nossas experiências, tudo o que passamos e de maneira bem ampla, a educação que tivemos. A adversidade e a vivência em um ambiente negativo devem ser processadas através do nosso sistema de fé. Eu gosto muito do termo sistema de fé, porque ele envolve muito mais do que apenas a palavra de Deus. Se aplicarmos a Bíblia ao nosso sistema de fé, o resultado é um sistema de fé racional. Se a Bíblia for apenas a palavra de Deus, ela pode trazer condenação para você. Mas, se você receber a palavra de Deus e Deus lhe der o dom de fé para crer nela e o espírito de discernimento para entendê-la, se Deus lhe der o desejo e o poder de fazer aquilo que ela ensina conforme o apóstolo Paulo explicou, então você terá um sistema de fé conectado com a Bíblia, que pode fazer toda a diferença quando você passar pela adversidade, processando a palavra de Deus conjugada ao seu sistema de fé. O resultado é o tipo de caráter que você adquire. Ele surge com o passar dos anos. O caráter de Jesus Cristo é formado em você durante sua vida, pela graça de Deus, quando esse processo entra em funcionamento. E tudo isso para fazer de nós os discípulos que Deus quer que sejamos. O que é ser discípulo de Jesus Cristo? Um discípulo não é apenas aquela pessoa que é salva, que sabe disso, por isso diz amém e continua sua vida como se nada tivesse acontecido, todo confiante no seu seguro contra o fogo do inferno e no seguro de vida eterna. Não é isso que é ser um discípulo. Um discípulo pode até ter consciência de todas essas coisas, mas ele é um aprendiz que trabalha e um trabalhador que está aprendendo. Um discípulo é um ser humano em cuja vida Deus está desenvolvendo o caráter de Jesus Cristo. É isso que significa ser discípulo de Jesus Cristo.
é o resultado do processo pelo qual passamos durante as adversidades da nossa vida, aplicando o nosso sistema de fé fundamentado na Bíblia, no conhecimento e entendimento dela e principalmente na sua prática. Todo esse processo contínuo é retratado no discípulo de Jesus Cristo. Isso é discipulado. Sabe qual é a maior preocupação da liderança da minha igreja quando nos reunimos em oração? Que os membros da nossa igreja sejam discípulos, que cresçam na semelhança de Cristo, que o caráter de Cristo seja evidente nas suas vidas. Este é o desejo da liderança da nossa igreja baseado nas palavras de Jesus Cristo. Compare com as palavras de Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Verifique se não é isso mesmo. A adversidade é processada através do sistema de fé baseado em Cristo, no próprio Deus Pai, no Espírito Santo e na sua palavra para nós. É assim que o caráter de Jesus Cristo será criado em nós e nos levará a sermos discípulos dele. Esse deve ser o nosso alvo principal e é a essência do que Jesus disse nesse texto maravilhoso de Marcos, capítulo 7. Busque a essência do ensino de Jesus e, com o poder do Espírito Santo e com a graça de Deus, aplique esse ensino à sua vida, para que você adquira o caráter de Cristo e aprenda o que significa ser um discípulo dele. Eu quero sublinhar algo aqui que é muito importante para a sua vida vitoriosa cada dia. Vamos lá. A adversidade é processada através do sistema de fé, baseado em Cristo, no próprio Deus Pai, no Espírito Santo e na palavra para nós, na palavra dele para nós. É assim que o caráter de Jesus Cristo será criado em nós. Esta questão do caráter de Jesus Cristo criado em nós é muito importante, porque assim vamos viver cada dia uma vida de vitória. Talvez você, meu ouvinte, que está agora acompanhando o programa Encontro com a Palavra, está dizendo, a minha vida de vitórias tem muito pouco. Eu tenho conquistado pouquíssimas vitórias. Talvez você tenha desanimado mesmo na sua vida, na sua caminhada de fé. Quem sabe, se você não tem necessidade de desenvolver mais em você o caráter de Jesus Cristo. Sabe? Quando desenvolvemos em nós o caráter de Jesus, somos levados todos nós, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, caminhando para grandes conquistas, para grandes vitórias. Meu desejo é que você possa viver uma vida vitoriosa. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.